Atención Brasil. Atención Brasil. En 3 minutos comienza Opposite Extremes. Extremos opuestos. Hoy, Imperio Inca. Conduce Rosana. Quando era jovem, mostrou-me o que fazer. Pai, saiba agora, consigo entender. Mostrou-me o bem e o mal, como viver. Deu-me o maior presente que alguém pode ter. Não me desapontou, me fortaleceu. Sempre que falhei, seu erro era meu. Rimos juntos, choramos também. Ensinou-me lições, sempre pro meu bem. Estás aqui em cada palavra o tempo todo. Aqui em tudo que faço, você me faz crescer. Só tenho que agradecer. Viveste para nós, assim planejaste. Tuas mãos generosas na terra trabalhaste. Tuas mãos generosas só podem dar, e graças a você sei como viver. Estás aqui em cada palavra o tempo todo. Aqui em tudo que faço, você me faz crescer. Só tenho que agradecer. Só algo mais, saibas pra sempre. Cada palavra tua foi verdade. Atención Brasil. Comienza Opposite Extremes. Olá, eu sou a Rosana e esse é o Opposite Extremes. Sirius FM. Extremos opuestos. O amor que você reprime é a dor que você carrega. Então, a proposta é essa: amar. Eu sou Rosana e esse é o Opposite Extremes. Extremos opuestos. Você quer? Sirius FM. Ceres. Esto es Ceres FM. Desde Montevideo, Uruguay. Olá, eu sou a Rosana e esse é o Opposite Extremes. Eu gostaria de convidá-los a acessarem o Twitter do programa, @OppositeExtreme. Tema de hoje: civilização pré-inca
e civilização Inca. Civilizações pré-Inca. Tiwanaku era a capital da civilização pré-Inca. As civilizações Inca são provenientes da cultura indígena americana que surgiu na região dos Andes, oeste da América do Sul, antes da exploração e conquista espanhola do século XVI. A civilização pré-colombiana foi extraordinária, atingindo grande evolução social e cultural, equiparando-se às civilizações do Egito e Mesopotâmia. Existem vários mitos sobre civilizações pré-incas. Como em todas as civilizações antigas, lendas e esculturas de pedra, monumentos, falam de sua criação por deuses que vieram do céu, mas ninguém sabe ao certo como qualquer uma dessas civilizações surgiram. Muitas parecem surgirem do nada. Tiwanaku é outra civilização antiga cujo cronograma veio e se foi, deixando para trás monumentos megalíticos que estão sem qualquer explicação quanto à sua concepção e construção matemática. Considerada por alguns a cidade mais antiga do mundo, muito da criação de Tiwanaku desafia as leis da física e da matemática de hoje. Muitos monumentos guardam profunda semelhança com aqueles criados por outras culturas antigas em todo o planeta. Tal como acontece com muitos outros locais sagrados em todo o planeta, Tiwanaku é um enigma, gerando discussões entre pesquisadores quanto à sua origem e finalidade. Assim como outras civilizações antigas, deixou grandes marcos em pedra, ostentando pistas sobre a história da criação da humanidade. Deuses, templos, ídolos, metáforas, todas as pistas de um enigma da humanidade que podem desmoronar no momento do despertar consciente. Tiwanaku é um sítio arqueológico pré-colombiano muito importante no oeste da Bolívia. É reconhecido pelos estudiosos andinos como um dos precursores mais importantes do Império Inca, que se desenvolveu como sede de rituais e capital administrativa de um império por cerca de 500 anos. As ruínas da antiga cidade-estado estão perto da costa sul-oriental do lago Titicaca, no departamento de La Paz, província de Ingave, cerca de 72 quilômetros, 44 milhas, a oeste de La Paz. O sítio foi registrado pela primeira vez na história escrita pelo conquistador espanhol e autoproclamado primeiro cronista das Índias, Pedro Cieza de León, que tropeçou em restos de Tiwanaku em 1549, enquanto procurava a capital inca, Collasuyo. Alguns formulam a hipótese de que o nome moderno Tiwanaku está relacionado ao termo Taipicala Aymara, que significa pedra no centro, aludindo à crença de que ela estava ao centro do mundo. No entanto, o nome pelo qual era conhecida Tiwanaku por seus habitantes foi perdido, assim como o povo não possuía nenhum idioma escrito. Alguns acreditam que Tiwanaku é a cidade mais antiga do mundo.
Outros acreditam que foi construída por uma raça extraterrestre que também criou as linhas de Nazca. Esta raça seria proveniente de Apo, em Alfa Centauro. Desenvolvimento cultural e agricultura. A área em torno de Tiwanaku pode ter sido habitada desde 1500 anos antes de Cristo como uma pequena aldeia baseada na agricultura. A maioria das pesquisas, porém, são baseadas em torno de Tiwanaku IV e V, nos períodos de 300 e 1000 anos depois de Cristo, durante os quais Tiwanaku cresceu significativamente no poder. Durante o período entre 300 anos antes de Cristo e 300 anos depois de Cristo, Tiwanaku foi um centro moral e cosmológico, onde muitas pessoas fizeram peregrinações. A ideia de prestígio cosmológico é um poderoso precursor do Império Tiwanaku. Sua localização entre o lago e as montanhas fornecia subsídios importantes de peixes, aves, plantas, locais de pastoreio de camelídeos, especialmente yamas. A bacia do Titicaca é o ambiente mais produtivo da área, com chuvas abundantes e previsíveis, que a cultura Tiwanaku aprendeu a aproveitar e utilizar em sua produção. A leste, o altiplano é uma área de muita seca e terra árida. Desenvolveram uma técnica distinta da agricultura, conhecida como campo suspenso molhado, sucacolos. Áreas de plantio artificialmente elevadas, separadas por canais rasos de água. Os canais de abastecimento de água serviam às plantações, mas elas também absorviam o calor da radiação solar durante o dia. Este calor era gradualmente emitido durante as noites de muito frio, que muitas vezes produziam geadas, proporcionando isolamento térmico. Traços de gestão da paisagem foram também encontradas na região de Ilhamos Mochos, planícies amazônicas que produziam alimentos dos mochos. Ao longo do tempo, os canais também foram utilizados para a criação de peixes comestíveis, e as lamas resultantes foram dragadas para serem usadas como fertilizantes. Os campos cresceram cobrindo quase toda a superfície do lago, e embora eles não fossem uniformes no tamanho ou formato, todos tinham a mesma função primária. Enquanto a população crescia, nichos de trabalho foram criados, onde cada membro da sociedade sabia como fazer o seu trabalho e contou com as elites do império para fornecer aos plebeus todos os recursos que pudessem satisfazer as suas necessidades. Pouco se sabe dos 30.000 a 60.000 habitantes urbanos e do artesanato da cidade ou funções administrativas. Também se sabe pouco sobre o sistema de armazenamento que foi exigido pela generosidade de alimentos excedentes dos campos agrícolas, enormes rebanhos de lhama sobre o Puma e os peixes abundantes capturados no lago. O núcleo desta capital imperial era rodeada por um fosso com acesso restrito aos templos e áreas frequentadas pela realeza. Profissões conhecidas eram agricultores, pastores e etc. Juntamente com esta separação das ocupações, houve também uma estratificação hierárquica dentro do império.
A elite de Tiwanaku vivia dentro de 4 paredes, que foram cercadas por um fosso. Este fosso, acreditam alguns, recriava a imagem de uma ilha sagrada. Dentro das paredes havia muitas imagens de origem humana que só as elites tinham o privilégio de conhecer, apesar do fato de que as imagens representavam o início de todos os seres humanos, não apenas da elite. Plebeus podiam acessar essa estrutura para fins cerimoniais, uma vez que este foi o mais sagrado dos santuários. Ascensão e queda de Tiwanaku. A cidade e seus habitantes não deixaram história escrita, e atualmente os que lá vivem pouco sabem sobre a cidade e suas atividades em tempos remotos. Uma teoria com base arqueológica afirma que cerca de 400 anos depois de Cristo, Tiwanaku teve força dominante no local, chegando a ser um estado predador. Tiwanaku expandiu seu alcance a Yungas e trouxe a sua cultura e modo de vida para muitas outras culturas do Peru, Bolívia e Chile. No entanto, Tiwanaku não era exclusivamente de uma cultura violenta. A fim de expandir seu alcance, usou a política para criar colônias, negociando acordos comerciais, que fez a outras culturas não dependentes, estabelecendo assim também cultos. As elites conquistaram o seu estatuto de controle do excedente de alimentos obtidos de todas as regiões, redistribuindo entre todos os povos. O controle de rebanho de amas tornou-se muito significativo e também foram essenciais para o transporte. Os animais também podem ter simbolizado a distância entre os cidadãos e as elites. O poder das elites continuou a crescer junto com o excedente de recursos, até por volta do ano 950 d.C. Neste momento, uma mudança drástica no clima ocorreu. Uma queda significativa na precipitação ocorrida na bacia do Titicaca, o que alguns arqueólogos se aventuram a sugerir uma grande seca, ocorreu. Como a chuva tornou-se cada vez mais escassa em muitas das cidades afastadas do lago Titicaca, ocorreu queda na produção. À medida que o excedente de alimentos caía, o poder das elites começou a enfraquecer. Devido à resistência dos campos criados, a capital se tornou o último local de produção, mas no final, até mesmo o design inteligente dos campos não foi páreo para o clima. Tiwanaku desapareceu por volta do ano 1000 d.C., porque a produção de alimentos, fonte do poder do império e autoridade, secou. A terra não foi habitada novamente por muitos anos. Em locais isolados, alguns remanescentes do povo Tiwanaku, como os Urus, podem ter sobrevivido até hoje. Além da fronteira norte do estado Tiwanaku, um novo poder começou a surgir no início do século XIII, o Império Inca. Em 1445, Pachacuti Inca Yupanqui, o nono Inca, começou a conquista das regiões Titicaca. Ele incorporou e desenvolveu o que restava dos padrões da cultura Tiwanaku, e os funcionários Inca foram sobrepostos aos funcionários locais existentes. Quechua foi feita a língua oficial e a adoração do sol a religião oficial. Assim,
os últimos vestígios da civilização Tiwanaku foram integrados ou excluídos. Arquitetura e arte. Muitas teorias para a arquitetura de Tiwanaku já foram propostas. Uma delas é que utilizavam uma medida chamada Luca, um padrão de cerca de 60 centímetros. Outra possibilidade é a proporção de Pitágoras. Esta ideia pressupõe certos triângulos a proporções de 5:4:3, utilizados nos portais para medir todo o resto. Leslie Protzen e S. E. Nair levantaram a possibilidade de que Tiwanaku tivesse um sistema para elementos individuais que dependia de contexto e composição. Isso se evidencia na construção de portais desde dimensões diminutas a tamanhos monumentais, provocando que fatores de escala não atrapalharam a proporção. Com a adição de cada elemento, as peças individuais se deslocaram para encaixarem-se. Directo desde São Paulo, Brasil, estamos presentando Opposite Extremes. Extremos Opuestos. Religião. Viracocha. Foi às margens do Titicaca, o lago mais alto do mundo, a quase 4.000 metros de altitude, que tomaram forma os mitos extraordinários do Alto Peru. Tal é a região onde o deus Viracocha terminou sua obra de criação depois do Huayno Pachacuti, a grande inundação que assolou o mundo. Algumas lendas relatadas pelos sacerdotes Inca contam que o Deus desceu sobre a terra neste lago e, apiedando-se dos homens que erravam sem pastor, deu-lhes como soberanos e mentores os seus filhos, Manco Capac e sua irmã Mama Oclo, o Adão e a Eva Inca. Após ter criado um mundo sinistro, sem sol, nem lua ou estrelas, Viracocha Pachacayashi, criador de todas as coisas, deu origem a uma raça de gigantes pesados e grosseiros, que fez surgir das pedras pintadas. Observou os monstros e achou-os muito grandes. Eis que então Viracocha criou os homens à sua semelhança, tais como nos nossos dias. Mas eles viviam na escuridão. Para alguns historiadores, este fato ocorreu na ilha de Titicaca, mas outros o localizam em Tiwanaku. Viracocha queria que suas criaturas vivessem em completa harmonia, respeitassem a moral e o honrassem. Entretanto, uma boa parte deles sucumbiu ao orgulho e violaram as leis divinas. Furioso, o Deus os dispersou e até transformou alguns em pedra ou animais. Muitos desapareceram nas estradas da terra e outros foram afogados pelas ondas do mar. Viracocha enviou então Huayno Pachacuti, o dilúvio que matou todos os homens e animais. Informa-nos a lenda de Canhari que um mês antes de iniciar a grande inundação, os Yamas ficaram tristes e perderam o apetite. Ao cair da tarde, elas ficavam cheias de medo e apertavam-se umas nas outras. O pastor que as cuidava perguntou-lhes a razão da inquietação, e elas responderam que a resposta estava no céu, especialmente em 2 estrelas,
quando elas se encontrassem. Assim, o mundo seria engolido pelas águas. O pastor apressou-se em contar a novidade para seus filhos. Decidiram então reunir o rebanho e buscar refúgio na mais elevada montanha, a Ancasmara. Então, o dilúvio iniciou-se, e a água subiu durante 60 dias e cobriu a terra. Somente a montanha flutuava acima das ondas. Quando as águas baixaram, o pastor e seus filhos foram os ancestrais dos habitantes dos planaltos andinos. Outros sábios incas asseguram que o dilúvio fez com que a raça humana desaparecesse inteiramente, com exceção de 3 fiéis do Deus. Viracocha procedeu então à segunda criação. Segunda criação. Deus punira os homens ímpios, com exceção de apenas 3 que iriam ajudá-lo a recriar o gênero humano. Um deles chamava-se Taguapacac. Na região de Kola havia um lago e uma ilha chamada Titicaca. Viracocha e os 3 homens dirigiram-se para lá. O Deus deu ordem então ao sol para brilhar e à lua e estrelas para tomarem o seu lugar no céu, iluminando o mundo até o final dos tempos. Conta-se que a lua tinha maior claridade que o sol, e enquanto ambos subiam para o firmamento, o sol lançou um punhado de cinzas à face da lua. Eis o que justifica sua cor cinérea. Outro mito inédito dá como companheira de Viracocha uma mulher chamada de Colava, criada a partir de um punhado de lama vital. Quando esta Eva, Colava, morreu, voou, tornando-se a lua para iluminar a noite dos seus filhos. Ao terminar sua criação, Viracocha construiu na ilha uma huaca, um lugar de oração, para imortalizar os acontecimentos que ali se verificaram. A seguir, o Deus deixou Titicaca com seus 2 companheiros, o terceiro, Taguapacac, cair em desgraça, sendo abandonado no meio do lago. Viracocha aportou no local da atual Tiwanaku e ali gravou uma grande pedra com nomes dos povos que pretendia criar, desenhando também numerosas pessoas, pequenas e grandes. Ao terminar o desenho, deu-lhes vida e alma, enviando ao mundo novos homens, com a missão de povoarem a terra. Antes de se separarem, todos falavam a mesma língua e edificaram a honra Viracocha, a cidade de Tiwanaku, cujas ruínas ainda existem. Opposite extremes, extremos opuestos. Hoy, Imperio Inca. The opposite extremes. Extremos opuestos. Seres efêmeros. Representação do tempo histórico. Uma lenda nos fala que houve 4 períodos sucessivos, correspondentes à dominação de 4 povos criados por Viracocha, identificando 4 idades. Havia inicialmente os Huari Viracocha Ruma, os homens de Viracocha, e seu fim veio com a peste, guerra, sintomaticamente também com a rebelião das criaturas contra seus criadores. Depois, os Huari Ruma, cujo nome significa povo primitivo, segunda idade, e seu fim foi arderem com o sol. O terceiro povo foi os Purum Ruma, terceira idade, que habitavam as margens do lago Titicaca
que chegaram ao seu fim com o dilúvio universal. E a quarta foram os Al-Kahuma, quarta idade, os guerreiros, que edificaram os Pucaras, fortalezas, mas que terminariam, paradoxalmente, com a decadência completa. Por fim, quinta idade, estabeleceram-se com a dominação pacífica dos Incas, os filhos do Sol, e seria o tempo cíclico da etnia que veio regenerar os homens e o corolário cumprimento das 4 idades precedentes. Viracocha era um deus errante, que um pássaro acompanhava. Este, Inti, conhecia todas as coisas, inclusive o futuro. Mais tarde, o primeiro Inca, Manco Capac, recebeu o Inti, encerrando-o numa gaiola, mas seu sucessor, Maita Capac, restituiu-lhe a liberdade. Desde então, a ave informou-lhe tudo o que se passava em seu reino. O deus Viracocha gostava de percorrer as montanhas e pampas para assegurar-se que os homens lhes prestavam as devidas homenagens. Viajando para o norte, fundou a cidade imperial de Cusco. Por toda parte, ensinava às tribos suas leis e preceitos. Anunciou que viriam muitos falsos viracochas e que deles os homens deveriam desconfiar. No devido tempo, disse ele, enviaria seus mensageiros, homens de pele branca e barbados, para dissipar equívocos e proteger todas as criaturas. Após terminar, entrou no mar com seus 2 servidores, caminhando sobre as águas, afastou-se e desapareceu no horizonte. Representação do tempo histórico. Uma lenda nos fala que houve 4 períodos sucessivos, correspondentes à dominação de 4 povos criados por Viracocha, identificando 4 idades. Havia inicialmente os Ruari Viracocha Ruma, os homens de Viracocha, e seu fim veio com a peste, a guerra e, sintomaticamente, com a rebelião das criaturas contra os criadores. Depois, os Ruari Ruma, cujo nome significa povo primitivo, a segunda idade, e seu fim foi arderem com o sol. O terceiro povo foi o dos Purum Ruma, terceira idade, que habitava as margens do lago Titicaca, que chegaram ao fim com o dilúvio universal, e o quarto foram os Al-Kahuma, quarta idade, os guerreiros que edificaram os Pucaras, fortalezas, mas que terminariam paradoxalmente com a decadência completa. Por fim, quinta idade, estabeleceram-se com a dominação pacífica dos Inca, os filhos do Sol, e seria o tempo cíclico da etnia que veio regenerar os homens e o corolário cumprimento das 4 idades precedentes. Viracocha era um deus errante, que um pássaro acompanhava. Este chamava-se Inti. Conhecia todas as coisas, inclusive o futuro. Mais tarde, o primeiro Inca, Manco Capac, recebeu Inti, encerrando-o numa gaiola. Mas seu sucessor, Maita Capac, restituiu-lhe a liberdade. Desde então, a ave informou-lhe tudo o que se passava em seu reino. O deus Viracocha
gostava de percorrer montanhas e pampas para assegurar-se que os homens lhes prestavam as devidas homenagens. Viajando para o norte, fundou a cidade imperial de Cusco. Por toda parte, ensinava às tribos suas leis e preceitos. Anunciou que viriam muitos falsos viracoxas e que deles os homens deveriam desconfiar. No devido tempo, disse ele, enviaria seus mensageiros, homens de pele branca e barbados, para dissipar equívocos e proteger todas as criaturas. Após terminar, entrou no mar com seus 2 servidores, caminhando sobre as águas, e afastou-se, desaparecendo no horizonte. Viracoxa e o Sol, os deuses de baixo e do alto. Dos vários deuses do panteão inca, Viracoxa e o Sol eram os principais por representarem o próprio universo de ação do Império Inca. Num prisma geográfico, os Andes centrais caracterizam-se por 3 áreas distintas. O litoral pacífico, numa faixa de 3.200 quilômetros de comprimento, na direção norte-sul, por 1,5 a 40 quilômetros de largura. As cordilheiras temperadas e frias e a região amazônica, parcialmente integrada ao Império. As 2 primeiras, por serem o eixo central das culturas existentes desde 1500 anos antes de Cristo, integradas efetivamente ao Império Inca, refletem o plano de ação destas 2 entidades. Viracoxa era o deus criador e civilizador do universo. Terminada a sua obra de gênese material e humana, partiu andando pelo mar em direção ao oeste. Mais tarde, Francisco Pizarro seria confundido com este deus que prometera voltar. O Sol, personagem sagrado, deus principal e fonte de toda a vida, teve seu culto difundido e imposto a todas as comunidades conquistadas nos Andes centrais por razões de ordem política. Viracoxa e o Sol, Apo Inti, são deuses complementares. O Sol refere-se ao céu, ao fogo, à serra e ao alto, enquanto Viracoxa aponta para a terra, a água, a costa, o baixo. No arcabouço do período, Viracoxa e o Sol refletiam as 2 culturas e os 2 modos diferentes da vida pelas variáveis geográficas, a costa do Pacífico e as cordilheiras andinas. A correlação Sol-Serra e Viracoxa-Costa não deve supor um mero determinismo geográfico. As diferenças entre as 2 zonas são tão delineadas que as culturas formadas nestas regiões agiam sobre este espaço geográfico e dele sofriam influência, além da não integração destas 2 zonas durante séculos. Outros deuses pré-incas e deusas. Apo Inti, deus do sol, originalmente reconhecido por Manco Capac, o primeiro Inca. Apo Inti se tornou a pedra angular no panteão das divindades da terra dos Incas. Ele foi a criação mais magnífica de Viracoxa e o pai mitológico da linha royal Inca, proposto por Manco Capac, pode-se supor para atingir um status de mandato celestial. Honrado em uma matriz de templos, abrangendo todo o império, Apo Inti
era adorado com sacrifícios, animais e humanos, e orações aos ídolos de ouro. Cerimônias foram realizadas em seus elogios ao amanhecer e ao pôr do sol, com medo de que varre o império durante os eclipses solares. Os incas, recebendo o dom da luz e vida, referiram-se como as crianças do sol. Manco Cápac é por vezes referido na lenda como o pai mítico dos incas. Segundo a história contada com mais frequência, 4 irmãos, Manco Cápac, Ayar Anca, Ayar Caxi e Ayar Uxo, e suas 4 irmãs, Mama Óculo, Mama Huaco, Mama Cura ou Ipacura e Mama Hawa, viveram em Pacaritampo, Taberna da Madrugada, vários quilômetros distante de Cusco. Eles reuniram as tribos de sua localidade, marchando sobre o vale de Cusco, conquistando as tribos que ali vivem. Manco Cápac tinha por sua irmã esposa Mama Óculo e um filho chamado Sinchi Roca ou Sinchi Roco. Chique e Lapa, trovão. Perdendo apenas para Apuinte, Chique-Lapa era uma figura magnânima na tradição inca. Saudando com chuvas precipitadas do Rio Celestial a Via Láctea, Ilapa alimentou o império. Uma lenda inca afirma que ele teria quebrado o jarro de água de sua irmã com um estilingue, repercutindo os ecos de um trovão como elixir aquoso derramado do céu, banhando as terras secas embaixo. Ele estava associado com Queipachu, o reino dos céus superiores, e era adorado por todo o período vegetativo. Curiosamente, nenhuma criança do sexo masculino, nascido durante uma tempestade, foi declarado um sacerdote da Chique-Lapa, uma posição de prestígio na sociedade inca e dentro da própria classe sacerdotal. Mamaquila, Mãe Lua. Primeiro reconhecida pelo inca Yapanqui, sucessor de Manco Cápac, Mamaquila era a esposa do sol e cronometrista dos céus. Como o calendário inca girava em torno do mês lunar, ela foi fundamental para a manutenção de um sistema de calendário que garantia a aderência adequada ao plantio e colheita. Ela era representada com os ídolos de prata, complementando o ouro reluzente de seu marido. Yacumama da água, mãe. Yacumama foi designada para controlar subterrâneos e riachos de montanha, abençoando os campos com alimento e fonte de água doce da terra. O complemento da Chique-Lapa, ela era associada com Ucupacha, menor reino dos céus. Mama Coxa, mãe do mar. Uma deidade regional, Mama Coxa foi importante para os feudos da costa peruana, onde ela mantinha a fertilidade do mar. Ela foi homenageada com conchas que foram mais valiosas nesta região do que ouro e prata. Pachacama, Mãe Terra. Pachacama era também uma divindade regional muito importante para os montanheses andinos. Ela foi atribuída com o papel de garantir a fertilidade do solo e das sementes em climas de montanha. Estrelas. Na tradição das divindades celestes, as estrelas possuíam espíritos e davam vida a seres terrenos.
várias constelações também foram reconhecidas como tendo importado produtos agrícolas, como as Pleiades, as 7 Irmãs, que preservaram a semente, e o grande lagarto, que apareceu no Ocidente durante a época de plantio e enterrou a cabeça no leste em tempo de colheita. Seres. Esto es Seres FM. Desde Montevideo, Uruguay. Wakas. Wakas eram os deuses da família, ou sinônimos, os santuários em que os deuses eram adorados em família. Eles foram homenageados com mais regularidade do que qualquer divindade do panteão, sendo reconhecidos uma vez que exerciam o controle direto sobre a prosperidade dos feudos. Wakas tomou uma variedade de formas, como montanhas, forma mais comum, riachos, cavernas, árvores ou estradas. Ídolos adaptados à sua forma foram adorados em uma base diária para apaziguá-los e evitar a evocação da malevolência. Curiosamente, esquisitices como gêmeos, plantas anormais, animais desfigurados, também foram considerados wakas. Além dos wakas, do grupo de parentesco, os indivíduos também tinham um espírito pessoal de guarda de significado semelhante. Outras práticas religiosas. As evidências também apontam para um sistema de culto dos antepassados em Tiwanaku. A preservação, uso e reconfiguração dos fardos de múmias e restos de esqueletos, como os incas mais tarde, podem sugerir que este é o caso. Opposite extremes, extremos opuestos. Hoy, Imperio Inca. The opposite extremes. Extremos opuestos. Seres FM. Waka. Waka eram os deuses da família, ou como sinônimos, os santuários em que os deuses eram adorados em família. Eles foram homenageados com mais regularidade do que qualquer divindade do panteão, sendo reconhecidos uma vez que exerciam um controle direto sobre a prosperidade dos feudos. Waka tomou uma variedade de formas. As montanhas eram as mais comuns, mas também haviam riachos, cavernas, árvores ou estradas. Ídolos adaptados à sua forma foram adorados em uma base diária para apaziguá-los e evitar a evocação de malevolência. Curiosamente, esquisitices como gêmeos, as plantas anormais e animais desfigurados também foram considerados waka. Além da waka, do grupo de parentesco, os indivíduos também tinham um espírito pessoal de guarda de significado semelhante. Outras práticas religiosas. As evidências também apontam para um sistema de culto dos antepassados em Tiwanaku. A preservação, uso e reconfiguração dos fardos de múmias e restos de esqueletos, com os incas mais tarde, podem sugerir que este é o caso. Mais tarde, culturas dentro da área fizeram uso de grandes câmaras mortuárias suspensas para a elite social, conhecida como chupas. Semelhantes, embora menores, as estruturas foram encontradas no sítio de Tiwanaku. Colata sugere que, com os incas, mais tarde, os habitantes de Tiwanaku tenham praticado rituais semelhantes em relação aos mortos.
Acapana, o templo oeste, tem evidências de sepultamento ancestral. Em relação ao tratamento brutal dos mortos, em cima do Acapana, o ser humano permanecia lá para que tivesse sepultamento digno. Os esqueletos mostram marcas de cortes que provavelmente foram feitos através da remoção do corpo após a morte. Então, esses indivíduos foram envolvidos em mortuárias, deixados a céu aberto. Directo desde São Paulo, Brasil, estamos presentando Opposite Extremes. Extremos Opuestos. Seres FM. Seres. Esto es Seres FM. Desde Montevideo, Uruguay. Guru Guru Vaheguru Guru Ram. Civilização Inca. Como as outras civilizações antigas que surgiram em todo o planeta há milhares de anos atrás, também a civilização Inca não possui origem exata conhecida. Seu registro histórico, como em todas as outras tribos em evolução, se deu através da tradição oral, pedra, cerâmica, joias em ouro e prata, tecido e tapeçaria. Os Incas do Peru exercem há muito tempo uma fascinação mística nas pessoas do mundo ocidental. 400 anos atrás, a fabulosa riqueza em ouro e prata possuída por essas pessoas foi descoberta, em seguida sistematicamente empilhada e saqueada pelos conquistadores espanhóis. O espólio que os espanhóis levaram para casa alterou o sistema europeu e toda a economia. Após sua passagem, eles deixaram a civilização Inca completamente em frangalhos. O Império Inca foi bastante curto, durou apenas tímidos 100 anos, a partir de 1438 d.C., quando o governante Inca Pachacuti e seu exército começaram a conquistar terras ao redor do coração Inca de Cusco, até a vinda dos espanhóis em 1532. Em 1438, o Império Inca definiu sua base em Cusco, em uma carreira de conquistas que durante os próximos anos trouxe sob o seu controle a área do Peru, Bolívia, norte da Argentina, Chile e Equador. Dentro desta área, os Incas criaram um estado totalitário, dominando uma grande população. A maioria dos relatos concorda com 13 imperadores. Os imperadores incas eram conhecidos por vários títulos, incluindo Sapa Inca, Capac Apo e Inti Core. Muitas vezes, um imperador era simplesmente conhecido como o Inca. Os 7 primeiros foram lendários, locais e de pouca importância. Durante este período, os Incas eram uma tribo pequena, uma das muitas, cujo domínio não se estendeu a muitas milhas em torno de sua capital, Cusco. Eles foram guerreiros, quase constantemente em guerra com tribos vizinhas. Sacrifícios rituais eram comuns, como provam os achados por arqueólogos até hoje. Cusco era o centro do Império Inca. Possuía engenharia avançada, como hidráulica, técnica de agricultura, arquitetura maravilhosa, produção têxtil, cerâmica e ferragem.
A expansão incrivelmente rápida do Império Inca se deu em 1438 d.C., com o reinado do filho de Viracocha, Pachacuti, que foi um dos grandes conquistadores e um dos grandes homens da história das Américas. Pachacuti foi considerado o maior homem que a raça autóctone da América produziu. Ele e seu filho Tupã Inca foram poderosos governantes, conquistaram muitas terras, construíram um grande reino. Pachacuti foi um grande planejador cívico também. A tradição atribui a ele o plano da cidade de Cusco, bem como a construção de muitos dos edifícios de alvenaria maciça nesta capital antiga, o que deixa os visitantes ainda incrédulos. Plano de ataque. Os rivais de língua aimará, na região do lago Titicaca, o Cola e Lupaca, foram derrotados em primeiro lugar, e então o Xanca a oeste. O primeiro atacado e quase capturado Cusco. Depois disso, houve pouca resistência efetiva. Primeiro, os povos do norte foram subjugados em Quito, no Equador, incluindo o poderoso reino de Xin, na costa do Peru. Topa Inca, em seguida, assumiu o papel de seu pai e virou para o sul, conquistando todos do norte do Chile até o rio Maule, no limite sul do império. Seu filho, Huayna Capac, continuou conquistando o Equador até o rio Ancasmayo, a atual fronteira entre Equador e Colômbia. Geografia. Os Incas deram ao seu império o nome de Terra dos Quatro Cantos, ou Tahuantinsuyo do Império. Ele se estendeu de norte a sul, cerca de 2.500 quilômetros, ao longo da cadeia montanhosa dos Andes, da Colômbia ao Chile, e chegou a oeste para o leste do deserto do Atacama, costeira seca, indo à floresta tropical e úmida da Amazônia. Os Incas governaram a Cordilheira dos Andes. A vida diária era gasta em altitudes de até 15.000 pés e a vida cotidiana prorrogada até 22.057 pés de Lulailaco, no Chile, o maior local inca conhecido até hoje. Estradas na montanha e plataformas de sacrifício foram construídas, o que significa uma grande quantidade de tempo gasta no transporte de cargas por terra, como pedras e grama, até a estas alturas inóspitas. Mesmo com nossas roupas de montanhismo e avançados equipamentos de hoje, é difícil para nós aclimatar e lidar com a desidratação e frio em grandes altitudes habituais vivenciadas pelo Império Inca. Esta resistência dos Incas, que usavam sandálias finas e se movimentavam bem em altitudes extremamente elevadas, continua deixando cientistas perplexos. No auge de sua existência, o Império Inca era o maior de toda a Terra e continua sendo o maior estado nativo a ter existido no hemisfério ocidental. A riqueza e a sofisticação do povo Inca atraíram muitos antropólogos e arqueólogos para as nações andinas, na tentativa de entender o modo avançado do Inca e o que levou a seu fim.
Estradas. Os incas tinham um incrível sistema de estradas. Uma estrada corre quase toda a extensão da costa americana do Pacífico Sul. Desde que os incas viveram na Cordilheira dos Andes, as estradas tiveram grande engenharia e perícia arquitetônica em sua construção. No litoral, as estradas não vieram à tona e foram marcadas apenas por troncos de árvores. Possuíam estradas pavimentadas de altiplano, com pedras planas, e construíram muros de pedra para evitar que os viajantes caíssem nos penhascos. Referido como um sistema de autoestrada para todos os climas, há mais de 14.000 quilômetros de estradas incas que foram um precursor surpreendente e confiável para o advento do automóvel. Comunicação e transporte eram rápidos e eficazes, vinculando os povos habitantes do deserto de montanha e de planície com Cusco. Os materiais de construção e procissões cerimoniais viajaram milhares de quilômetros ao longo das estradas que ainda existem em estado extremamente bom ainda hoje. Elas foram construídas para durar e resistir às forças naturais como vento, inundações, gelo e seca. Este sistema nervoso central de transporte e de comunicação inca rivalizou com a de Roma. A estrada principal atravessa as regiões mais altas da Cordilheira do Norte ao Sul, e outra estrada menor, norte-sul, atravessou as planícies costeiras. Uma pequena encruzilhada liga as duas principais rodovias. O terreno, de acordo com Cieso de León, um dos primeiros cronistas da cultura inca, era formidável. Os incas não descobriram a roda, então todas as viagens foram feitas a pé. Para ajudar os viajantes a caminho, casas de repouso foram construídas. Nestas casas de repouso, eles poderiam passar uma noite, cozinhar uma refeição e alimentar suas iamas. Suas pontes eram a única forma de atravessar os rios a pé. Se apenas uma das centenas de pontes fosse danificada, uma estrada principal não poderia funcionar plenamente. Sociedade. A sociedade inca era composta de ailos, que foram os clãs de famílias que viviam e trabalhavam juntas. Cada ailo era supervisionado por um curador ou chefe. As famílias viviam em casas com teto de palha, construídas de pedra e lama. Não havia móveis, então as famílias sentavam e dormiam no chão. A batata era um alimento básico inca. Os incas imperiais se vestiam com roupas feitas de alpaca. Eles usavam sandálias em seus pés. A estrutura social era composta pelo governante, Sapa Inca, e suas esposas, coias com o controle supremo sobre o império. O sumo sacerdote e o comandante-chefe do exército estavam próximos. Depois vinham os 4 apos, comandantes militares regionais. Em seguida, eram sacerdotes do templo, arquitetos, administradores
e generais do exército. Em seguida, artesãos, músicos, capitães do exército e da Quipucamayoc, os contabilistas incas. Por último, feiticeiros, agricultores, pastores das famílias e recrutas. A sociedade inca foi assim desta forma ininterrupta por centenas de anos. A aparição de estranhos de pele clara durante o governo de Atahualpa, no entanto, mudou para sempre as coisas para os incas. Uma praga mortal varreria em breve o Império Inca. Aqueles que sobreviveram tiveram que enfrentar as espadas e canhões dos espanhóis invasores. Depois dos espanhóis saquearem mais ouro do que jamais haviam visto, nem mesmo o senhor Atahualpa foi estrangulado por seus captores espanhóis. Eles também praticaram tecelagem à mão e cerâmica artística. Música. A música era parte das cerimônias. Os incas souberam fundir diferentes espécies de metais, então eles fizeram muitos tipos diferentes de instrumentos, como trompetes e sinos de materiais como bronze ou pedra. População. No seu auge, a sociedade inca tinha mais de 6 milhões de pessoas. A tribo expandiu e conquistou outras tribos, como a de Paracas. Os incas começaram a consolidar o seu império, integrando não só as classes dominantes de cada tribo conquistada, mas também o desenvolvimento de uma linguagem universal, chamando-a Quechum. Esta integração onipresente englobava as histórias, mitos e lendas de cada tribo e assunto. Histórias que estão sendo intencionalmente combinadas, adotadas ou obliteradas, apenas acidentalmente confusas. Esta prática era característica da busca inca para organização e estrutura. Os amaltas eram uma classe especial de homens sábios que perpetuaram tradições do povo, história, lenda, mitos, redefiniram onde e quando necessário, estabelecendo milagres da fé, precedentes ou sanções. Linguagem, a religião. A língua dos incas baseava-se na natureza. Todos os elementos que dependiam, e mesmo alguns que não foram, davam um caráter divino. Eles acreditavam que todos os orixás foram criados por um Deus duradouro, invisível e todo-poderoso, chamado Viracocha, ou Deus Sol. O rei Inca era visto como Sapã Intiquixurin, ou o único filho do Dom. Os Incas eram um povo profundamente religioso. Eles temiam que o mal pudesse acontecer a qualquer momento. Sacerdotes possuíam cargos elevados na sociedade como protetores dos espíritos. Eles também acreditavam na reencarnação, salvando recortes de suas unhas, cortes de cabelo, dentes, para o caso do espírito retornando precisar deles. O centro religioso e social da vida inca estava contido no meio da fortaleza conhecida como Sacsayhuaman. Ali estava localizada Cusco, a naval do mundo.
nós o chamamos plexo solar, a casa do Senhor Inca e o local sagrado do Templo do Sol. Em um lugar, a imensa riqueza dos Incas era claramente evidente com ouro e prata em cada decoração do edifício. O segredo da riqueza Inca foi a mita. Este foi um programa de trabalho imposto sobre cada Inca pelo governante. Os trabalhadores tinham cerca de 65 dias por ano para cuidar de suas próprias necessidades. O resto do tempo era dedicado a trabalhar nos campos de propriedade do templo, construindo pontes, estradas, templos, terraços ou na extração de ouro e de prata nas minas. O trabalho era controlado através de chefes aos milhares, centenas e dezenas. Os Incas adoravam a deusa da terra, Pachamama, e o deus do sol, Apuinti. O Inca soberano, senhor do Tiwanaku, o Império Inca, era considerado sagrado e era descendente do deus Sol. Assim, a lenda da origem dos Incas narra como o deus Sol mandou seus filhos Manco Cápac e Mama Ocllo. Em outra versão, temos 4 irmãos, Ayar e suas mulheres, a fundarem Cusco, a cidade sagrada e capital do Império Inca. Inti Raymi, a festa do sol, ou Dom Festa, foi a maior e mais importante festividade espetacular e magnífica realizada no Templo dos Incas. Objetivou-se adorar o Apuinti, deus do sol. Era realizada anualmente em 21 de junho, ou seja, no solstício de inverno no hemisfério sul, no grande templo em Cusco. Na mitologia andina, consideram-se os Incas descendentes do sol, portanto, tinham de adorá-lo anualmente com uma festa suntuosa. Mais ainda, a festa era realizada no final da safra de batata e milho, a fim de agradecer o dom para as colheitas abundantes ou não, ou para pedir melhores colheitas durante a próxima temporada. Além disso, é durante os solstícios, quando o Sol está localizado no ponto mais distante da Terra, ou vice-versa, nesta data, os quechuas, povo nativo dos Andes, tiveram que realizar diversos rituais para pedir ao Sol para não abandonar seus filhos. Seres. Esto es Seres FM. Desde Montevideo, Uruguay. Cidades e vilas. Não havia muitas pessoas vivendo nas cidades incas. As pessoas viviam nas aldeias vizinhas e viajavam para a cidade para festivais ou negócios. A cidade era usada principalmente para o governo. Todos os registros de aldeias vizinhas eram relatados por seus líderes e registrados na cidade pelos Quipu Kamayok. Moravam na cidade metalúrgicos, carpinteiros, tecelões e outros artesãos que fizeram obras de arte para os templos. Essas pessoas viviam em bairros de artesãos. Fora das cidades, ficavam armazéns do governo e quartéis de soldados. Em cada cidade inca principal, o Sapa Inca tinha um palácio para seu uso quando ele visitasse as cidades. Por estes motivos, foram os conventos construídos para as Virgens do Sol e casas para os funcionários. Os edifícios, por esta razão, eram sobrados com pavimentos construídos de pedra com telhado de capim-sapé. Sua entrada só dava acesso para o pátio onde eles transitavam. Economia.
Todos trabalhavam, exceto os muito jovens e muito velhos. As crianças trabalhavam cuidando dos animais, das culturas e ajudavam em casa. Cerca de 2/3 dos bens de um fazendeiro eram compartilhados por um sistema fiscal. Alguns dos produtos eram distribuídos, outros bens recebidos em contrapartida. O restante era armazenado em depósitos do governo ou sacrificados aos deuses. Cada ailo ou clã tinha sua comunidade própria de exploração autossustentável. Seus membros trabalhavam a terra de forma cooperativa para produzir alimentos e algodão. Todo o trabalho era feito à mão, pois os incas careciam de roda, ferramentas e animais de tração. Seus instrumentos simples incluíam a pá de madeira pesada ou o arado chamado táquila, um martelo de ponta de pedra para quebrar torrões de terra, uma enxada de lâmina de bronze e um pau de cavar. Os habitantes da região andina desenvolveram mais da metade dos produtos agrícolas que o mundo consome hoje. Entre estes estão mais de 20 variedades de milho, 240 variedades de batata, bem como uma ou mais variedades de abóbora, feijão, pimentão, amendoim, mandioca e quinoa. A produção ocorria em altitudes de 13.000 a 15.000 pés. Eles também produziam uma bebida alcoólica conhecida como sarayaca ou xixa. Os incas enfrentaram condições difíceis para a agricultura. Terreno montanhoso, limitando as terras que poderiam ser utilizadas para a agricultura, e água por vezes escassa. Para compensar, os incas adotaram métodos de terraplanagem inventados por civilizações pré-inca. Eles construíram muros de pedra para suspender os níveis dos campos. Estes campos eram em forma circular, interligada, formando sulcos artificiais construídos nas encostas laterais dos montes, que eram muito íngremes, sendo neste formato para facilitar a irrigação ou o arado em seu estado natural. Haviam terraços criando terras aráveis, mas promovendo escoamento do solo em caso de chuvas pesadas. Embora a chuva geralmente caísse nos Andes entre dezembro e maio, muitas vezes havia anos de seca. Os incas construíram canais complexos para trazer água para os terraços e outras formas de manter a terra irrigada. Camelídeos como iamas, alpacas e vicunhas foram muito importantes para a economia. Além de transportarem cargas, iamas e alpacas foram criadas como uma fonte de lã grossa e esterco. A lã de mais fina qualidade veio da vicunha. Os incas também criavam porcos, patos e cães, que eram as principais fontes de proteína e carne. Ouro e dinheiro. Os incas são famosos por seu ouro. Eles possuíam enormes minas e depósitos de ouro e prata. Mas essa riqueza trouxe finalmente o desastre do século XVI, quando os soldados espanhóis vieram buscar riquezas para si e para seu rei.
Para os incas, o ouro era o suor do sol e a prata, lágrimas da lua. Dinheiro existiu sob a forma de trabalho. Cada indivíduo do império pagou impostos trabalhando nas estradas, terraços, canais de irrigação, templos ou fortalezas. Em contrapartida, os trabalhadores recebiam roupas e alimentos. A prata e o ouro eram abundantes e usados como adorno. Governo. Os incas tinham um governo altamente organizado com base em Cusco. O imperador morava lá e era considerado o Inca, o principal governante supremo. Abaixo dele vinham os nobres. Eles eram talentosos e suas competências alcançavam todos da civilização inca. Cusco emergiu como a mais rica cidade do Novo Mundo. Era o centro da vida inca, a casa de seus dirigentes. As riquezas que foram reunidas na cidade de Cusco, como capital e corte do império, eram incríveis, como diz o relato inicial da cultura inca, escrita há 300 anos pelo padre jesuíta Bernabé Cobo. Os reis incas e nobres acumularam riquezas estupendas que os acompanhavam na morte em seus túmulos. Crime. Todos obtinham tudo o que precisavam, por isso raramente roubavam. Como resultado, não houve prisões. Os piores crimes do Império Inca foram assassinato, insultar o Sapa Inca e dizer coisas ruins sobre os deuses. A punição era ser jogado de um penhasco, sendo suficiente para evitar que a maioria das pessoas cometessem tais crimes. Adultério com a Virgem do Sol era punido. O casal era amarrado pelas mãos e pés, atados a uma parede, deixados morrendo de fome. Se alguém fizesse amor com alguma das esposas do Inca, seria pendurado em uma parede nu e deixado morrer de fome. Crimes menores eram punidos com amputação de mãos e pés ou esvaziamento dos olhos. Comunicação. A principal forma de comunicação entre as cidades era o chasque. Chasques eram homens jovens que transmitiam mensagens. A mensagem devia ser exata em palavras originais, pois havia uma punição severa se a mensagem fosse transmitida com erro. Recebiam treinamento desde a infância, incluindo treino físico, pois eram corredores. Calendário. A maioria dos historiadores concorda que os incas tinham um calendário com base na observação do Sol e da Lua, bem como sua relação com as estrelas. Nomes de 12 meses lunares foram registrados, assim como sua associação com as festividades do ciclo agrícola. Não há sugestão do uso generalizado de um sistema numérico para a contagem de tempo, embora um sistema quinário decimal com os nomes dos números, pelo menos até 10.000, foi utilizado para outros fins. A organização do trabalho com base em 6 semanas de 9 dias sugere a possibilidade ainda de uma contagem por tríades que poderia resultar em 1 mês para cumprir 30 dias. A contagem deste tipo foi descrita por Alexander von Humboldt, de uma tribo xibixa que vivia fora do Império Inca, na região montanhosa da Colômbia. A descrição
é baseada em um manuscrito anterior feito por um sacerdote da aldeia. A menor unidade deste calendário foi uma contagem numérica de 3 dias, que, interagindo com uma contagem semelhante de 10 dias, formou um mês padrão de 30 dias. Todo o terceiro ano foi composto por 13 luas e os outros com 12. Isso formou um ciclo de 37 luas e 20 destes ciclos compostos de um período de 60 anos, que foram subdivididos em 4 partes, podendo ser multiplicados por 100. Um período de 20 meses também é mencionado, embora a conta do sistema Shibsha não possa ser aceito pelo seu valor nominal. Se há alguma verdade nele, em tudo o que é sugerido, os dispositivos podem ter sido usados também pelos incas. Em uma conta, é dito que Viracocha estabeleceu um ano de 12 meses, cada um começando com a lua nova, e que seu sucessor, Pachacuti, encontrando confusão em relação ao ano, construiu as Torres do Sol, a fim de manter um controle no calendário. Pachacuti reinou menos de um século antes da conquista. Pode ser que as contradições e a pobreza de informações sobre o calendário Inca fossem devido ao fato de que o sistema ainda estava em processo de ser revisto quando os espanhóis chegaram pela primeira vez. Não há muita documentação precisa sobre o calendário Inca, já que essa cultura passou por uma grande destruição por parte dos conquistadores. O conhecimento preciso das constelações levou a impressionantes semelhanças com as figuras usadas pelos criadores do zodíaco para representá-las e com os signos zodiacais. O Observatório de Cusco era o responsável pela base do calendário Inca. Possuía 8 torres voltadas para a nascente e outras 8 apontando para o poente, com alturas desiguais, 2 pequenas intercaladas entre 2 bastante altas. Sua sombra projetada no terraço, ao redor, permitia aos observadores imperiais definirem a exata situação dos solstícios, enquanto as colunas zodiacais, curiosamente semelhantes ao zodíaco caldeu, permitiam definir os equinócios. Essa exatidão do ciclo de 260 anos sagrados em relação ao exato movimento do Sol possui uma diferença de apenas um pouco mais de 1/100º de dia. Lei cinética de Kepler e o relógio proporcional. A geometria do ciclo solar pode ser uma linha de investigação particularmente útil em muitas outras antigas culturas pré-históricas. Pode explicar como informação sobre os cálculos celestes gravados e conhecimentos astronômicos complexos foram transmitidos por estarem inseridos nas enormes estruturas arquitetônicas planimétricas que ainda podem ser vistas hoje em várias partes do mundo. A confiabilidade da pesquisa científica encontra confirmação indireta sobre o mostrador do relógio, uma vez que todo o sistema de medição de tempo, de fato, refere-se ao ciclo solar, ou seja, os parâmetros matemáticos e geométricos que descrevem a órbita terrestre. Os saqueadores trouxeram reforços para suas tropas, que vieram rapidamente com a conquista de um povo, logo passando a consolidação do domínio de um império, e assim suas riquezas.
a cultura espanhola, religião, língua, rapidamente substituíram a vida inca e apenas poucos vestígios de formas da cultura nativa permaneceram, remanescendo apenas o que existe ainda hoje. O que resta da herança inca é limitado, pois os conquistadores saquearam tudo o que podiam dos tesouros e assim desmantelaram estruturas penosamente construídas pelos artesãos para abrigar os metais preciosos. Notavelmente, o último bastião do Império Inca permaneceu desconhecido para os conquistadores espanhóis e não foi encontrado até que o explorador Hiram Bingham descobriu em 1911. Ele tinha encontrado Machu Picchu, uma cidadela no topo de uma selva montanhosa ao longo do rio Urubamba, no Peru. Grandes construções, terraços com fontes, alojamentos e santuários ladeando o pináculo revestido em torno do local. Era um lugar de adoração ao Deus Sol, a maior divindade do panteão Inca. Directo desde São Paulo, Brasil, estamos presentando The Opposite Extremes. Extremos Opuestos. Seres opostos. Seres. Esto es Seres FM. Desde Montevideo, Uruguay. Guru, Guru, Waheguru, Guru Rama. Profecias. As profecias são otimistas. Elas se referem ao fim dos tempos como conhecemos, a morte de um modo de pensar e um modo de ser, o fim de um modo de se relacionar com a natureza e com a terra. Nos próximos anos, os incas esperam que surja uma idade de ouro, um milênio de ouro e de paz. As profecias também falam de mudanças tumultuosas acontecendo na Terra e em nossa psique, redefinindo nossos relacionamentos e As profecias de Pachacuti são conhecidas em toda a Cordilheira dos Andes. Há aqueles que acreditam que as profecias se referem ao retorno do líder Pachacuti para derrotar aqueles que fizeram os incas serem banidos da terra. Mas, de acordo com o Dr. Viloudo, o retorno de Pachacuti está ocorrendo em nível coletivo. Não é o retorno de um único indivíduo que personifica o que estamos nos tornando, mas um processo de emergência disponível a todos os povos. Os Quero têm sido os guardiões dos ritos e profecias de seus ancestrais Inca. As profecias são chaves, são ritos de passagem. Os ritos da estrela, ou Mozok Karpai, ritos do novo tempo, e são cruciais para o crescimento de práticas descritas nas profecias. A transmissão do Mozok Karpai é a cerimônia que representa o final de uma relação com o tempo. É um processo do coração. Este processo de devir é considerado mais importante que as profecias. O Karpai, ritos, planta a semente do conhecimento, a semente de Pachacuti, no corpo luminoso dos destinatários. Cabe a cada pessoa regar com a água da sabedoria para que a semente possa crescer e florescer. Os ritos são uma transmissão de potencial. É preciso, então, fazer-se disponível para o destino. Karpai
leva a pessoa a ter contato com uma antiga linhagem de conhecimento e poder, que não pode ser acessado pelo indivíduo. Ele só pode ser acessado se convocado por uma tribo. Em última análise, esse poder pode ser um impulso, um salto, para que o ser se torne um iluminado. Essa pessoa será conectada diretamente com as estrelas, o sol Inca da cosmologia. Os Quero acreditam que os portais entre os mundos estão se abrindo novamente, buracos no tempo que podemos percorrer, onde podemos explorar nossas capacidades humanas. Recuperar nossa natureza luminosa é hoje uma possibilidade para todos os que se atrevem a dar um salto. Os xamãs andinos dizem: siga seus próprios passos, aprenda com os rios, árvores e pedras. Honre a Cristo, honre a Buda, honre seus irmãos e irmãs, honre a Mãe Terra e o Grande Espírito, respeite a si mesmo e a toda a criação. Olhar com os olhos de sua alma e envolver o essencial. Este é o ensino dos Quero. Eu sou a Rossana e este é o Opposite Extremes. As profecias de Pachacuti são conhecidas em toda a Cordilheira dos Andes. Há aqueles que acreditam que as profecias se referem ao retorno do líder Pachacuti para derrotar aqueles que fizeram os Incas serem banidos da terra. Mas, de acordo com o Dr. Viloudo, o retorno de Pachacuti está ocorrendo em nível coletivo. Não é o retorno de um único indivíduo que personifica o que estamos nos tornando, mas um processo de emergência disponível a todos os povos. Os Quero têm servido como os guardiões dos ritos e profecias de seus ancestrais Inca. As profecias são chaves, ritos de passagem. Os ritos da estrela, ou Mozok Karpai, ritos do novo tempo, são cruciais para o crescimento das práticas descritas nas profecias. A transmissão do Mozok Karpai é a cerimônia que representa o final de uma relação com o tempo. É um processo do coração. Este processo de devir é considerado mais importante que as profecias. Karpai, rito, planta a semente do conhecimento, a semente de Pachacuti, no corpo luminoso do destinatário. Cabe a cada pessoa regar com a água da sabedoria para que a semente possa crescer e florescer. Os ritos são a transmissão de potencial. É preciso, então, fazer-se disponível para o destino. O Karpai leva a pessoa a ter contato com uma antiga linhagem de conhecimento e poder, que não pode ser livremente acessado pelo indivíduo. Ela só pode ter este conhecimento se convocada por uma tribo. Em última análise, esse poder pode dar um impulso para um salto quântico para o ser se tornar um iluminado. Esta pessoa será conectada diretamente com as estrelas e com o sol Inca da cosmologia. Os Quero acreditam que os portais entre os mundos estão se abrindo novamente. Buracos no tempo que podemos percorrer, onde podemos explorar nossas capacidades humanas. Recuperar nossa natureza luminosa é hoje uma possibilidade para todos os que se atrevem a dar o salto. Os xamãs andinos dizem: siga seus próprios passos, aprenda com os rios,
árvores e pedras. Honre a Cristo, Buda, seus irmãos e irmãs. Honre a Mãe Terra e o Grande Espírito. Respeite a si mesmo e toda a criação. Olhar com os olhos da alma é se envolver no essencial. Este é o ensino da tribo Quero. Eu sou a Rossana e este é o Opposite Extremes. O Opposite Extremes. Extremos opostos. Seres opostos. O Opposite Extremes já tem sua página no Twitter, @OppositeExtreme. Espero você lá. Parábola das bodas. De novo começou Jesus a falar em parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamarem os convidados para a festa, e estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: Dizei aos convidados: Tenho já preparado o meu banquete, as minhas reses e os meus cevados estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Mas eles não fizeram caso e foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os ultrajaram e mataram. Mas irou-se o rei e mandou as suas tropas exterminarem aqueles assassinos e incendiarem a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas dos caminhos e chamai para as bodas a quantos encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala nupcial ficou cheia de convivas. Mas entrando o rei para ver os convivas, notou ali um homem que não trajava a veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos servos: Atai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 22, 1-14. O cristianismo representa a celebração das bodas de um rico rei, cujo pai não poupa trabalho, sacrifício e dinheiro para dar à festa o maior realce,
e dela fazendo participar o maior número possível de convivas. E para que todos se fartem, se satisfaçam e se alegrem, o Senhor das bodas apresenta-lhes lauta mesa com variadas iguarias, não faltando música e discursos que exaltam o sentimento e a inteligência. As iguarias representam os ensinos espirituais. Assim, como aquelas satisfazem e fortalecem o corpo, estes mantêm e vivificam o espírito. A parábola das bodas é uma alegoria, uma comparação do que se verificava naquela época com o próprio Jesus Cristo. Os primeiros convidados foram os doutos, os ricos, os sábios, os aristocratas, os sacerdotes, porque ninguém melhor do que estes estavam em condições de participar das bodas, fazer-se representar naquela festa soleníssima para a qual o Rei dos Céus, sem medir nem pesar sacrifícios, havia mandado à terra o seu filho, de quem queria celebrar condignamente as bodas. E quem poderia melhor apreciar Jesus Cristo e participar de suas bodas, admirando a grande sabedoria do Mestre, seja na cura dos enfermos, seja nos prodígios, fenômenos de materialização, desmaterialização por ele operados, como a manipulação e multiplicação dos pães e dos peixes, a manifestação do Tabor, a dominação dos elementos e suas sucessivas aparições depois da morte. Quem estava mais apto para compreender o Sermão do Monte, o sermão profético, o sermão da ceia, seus ensinos, suas parábolas, senão os doutores, os rabinos e os sacerdotes? Seriam os pescadores, carpinteiros, roceiros e as mulheres incultas? Infelizmente, porém, o que aconteceu ontem é o que acontece hoje. Esta gente, toda ela se dá por escusada. Uns porque tem de tratar de seu campo, outros do seu negócio. Outros ainda há, como acontece com o sacerdócio romano e protestante, que agarram os servos encarregados do convite, ultrajam-nos, e se não os matam, é porque temem o Código Penal que vigora na época nova em que nos achamos. O que fará o Senhor dessa gente que não quer ouvir o seu chamamento, nem aquecer os seus reiterados convites? Quem é o culpado, ou quem são os culpados de estarem atualmente festejando as bodas, indivíduos sem competência nenhuma para a execução dessa tarefa? Quais são os responsáveis por haverem tomado lugar na mesa do banquete até pessoas sem o traje nupcial, sem a veste apropriada para tal cerimônia? Leiam a parábola das bodas os senhores padres, os senhores doutores, os senhores ministros, os senhores que andam transviando seus ouvintes e ledores com uma ciência sem base e uma religião toda material, sem provas, sem fatos e sem raciocínio. Digam quem tem a culpa da decadência moral, da depressão da inteligência e do sentimento que se verifica em toda parte. Se a parábola das bodas não tivesse sido proferida para as eminências religiosas e científicas do tempo de Jesus, ela serviria perfeitamente para as de hoje, que repudiam e combatem o cristianismo. Entretanto, o fato é que os indoutos, os pequenos, os humildes de hoje, como os indoutos e humildes de ontem, estão levando de vencida toda essa pleiade de sábios e portentosos, e mesmo sem letras, sem representação e sem veste, auxiliados pelos poderes do alto, estão concorrendo eficazmente para que as bodas sejam bem festejadas
e concorridas. Era costume antigo as vestes nupciais, como hoje ainda é, usar para cada ato ou cada cerimônia uma roupa de acordo com o ato ou a cerimônia a que se vai assistir. O preceito de todos os tempos tem determinado o vestuário a ser usado em certas e determinadas ocasiões. É assim que não se vai a um enterro com uma roupa clara, como não se vai a um casamento com um terno de brim. Aproveitando essas exigências sociais, muito preconizada pelos escribas e fariseus, e mormente pelos doutores da lei, sacerdotes, Jesus, ao propor a parábola das bodas, deu a entender que, para o comparecimento a essas reuniões, fazia-se mister uma túnica nupcial, e aquele que não estivesse vestido dessa roupagem seria posto para fora e lançado às trevas, onde haveria choro e ranger de dentes, naturalmente, por haverem esbanjado tanto dinheiro em coisas de nenhum valor, de preferência a túnica de núpcias, bem assim, por terem perdido tempo em coisas inúteis, em vez de tecerem, como deviam, a túnica para comparecer às bodas. A veste de núpcias simboliza o amor, a humildade, a boa vontade em encontrar a verdade para observá-la, ou seja, a pureza das intenções, a virgindade espiritual. O interesseiro, o mercador, o astuto, o tartufo, que embora convidado a tomar parte nas bodas, está sem a túnica, não pode ali permanecer. Será lançado fora. Assim, como será posto à margem o convidado a um casamento ou a uma cerimônia que não se traje de acordo com o ato a que vai assistir. Há bem pouco tempo, vimos por ocasião um júri numa cidade vizinha, o juiz convidar um jurado para se compor, só pelo fato de achar-se o mesmo com uma roupa de brim claro. O jurado foi posto fora, visto não estar revestido com a veste de juízo. Como esteja o Evangelho disseminado em todos os meios sociais, o que, aliás, constitui um dos sinais frisantes do fim do mundo, só mesmo os homens de má vontade, os orgulhosos, enfatuados e de espírito preconcebido, ignoram seus deveres de humildade para a recepção da palavra divina. A estes, não garantimos êxito feliz quando comparecem ao banquete de espiritualidade que se está realizando no mundo todo, no consórcio do céu com a terra, dos vivos com os mortos, para o triunfo da imortalidade. Dar-se-á, sem dúvida, com esses turiferários do ouro e turibulários, o que Isaías em sua profecia disse: ouvirão, de nenhum modo entenderão, verão, e de nenhum modo perceberão. Justamente o contrário auguramos a todos os que, fazendo-se crianças, quiserem achar a verdade para abraçá-la e tenham o firme propósito de o fazer, esteja ela com quem estiver, onde estiver. Tal é a lição alegórica das bodas e da veste de núpcia. Essa é uma parábola do livro Parábolas e Ensinos de Jesus Cristo, de Caibar Schutel. Eu sou a Rossana e esse é o Opposite Extremes.
Directo desde São Paulo, Brasil. Esto fue por Seres The opposite extremes. Extremos Opuestos. Seres FM.